tem lá. Amante nunca vai casar. Eu penso... Marília Mendonça é, como sempre, corretíssima em suas colocações, tendo em vista que ontem o nosso Pretório Excelso, a nossa Corte Suprema, reafirmou a monogamia, quando, por 6 votos a 5, disse que amante não tem lar, amante não tem direito à pensão. E não sei se vocês se interessaram de ler as justificativas dos doutos ministros. Na verdade, o voto foi de Alexandre de Moraes e aí os demais acompanharam sob a justificativa de que o reconhecimento, no caso, só para esclarecer, esse julgamento ele foi oriundo de um caso de Sergipe, onde um homem tinha um casamento civil com uma mulher e tinha um relacionamento homoafetivo extraconjugal. E esse homem veio a óbito e aí o suposto amante, ele ajuizou a ação para ter direito à pensão. E aí ontem ficou decidido que ele não terá direito à pensão. Na verdade, uma das justificativas foi de que o fato de ser reconhecida a união estável, veja só que coisa maluca, o fato de ser reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo não valida a bigamia. E era sobre isso que eu queria falar. Na verdade, existe... a gente aprende, né, na academia da ciência jurídica que o direito, a legislação, ela tem que acompanhar as mudanças da sociedade, que elas têm que se adequar às normas consuetudinárias, né, que são... qual é a realidade social? Então, a sociedade tem que se adequar à lei ou a lei que tem que se adequar à realidade social? Essa é a primeira pergunta. E aí, o que acontece? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, esse caso especificamente, foi originário de uma relação homoafetiva, mas isso aí, a gente sabe que o contexto social em que vivemos, isso aí vai afetar diretamente as mulheres, né? As moças não casadoras. E mais uma vez temos aí uma corte composta eminentemente por aristocratas brancos, homens decidindo sobre a vida de grande parcela das mulheres da nossa sociedade. Oh, Catiane tá defendendo a infidelidade. Gente, vamos parar de ser hipócrita. Primeiro ponto, vamos parar de ser hipócrita. A gente preza uma sociedade monogâmica baseada numa fidelidade que nunca existiu. Cada caso é um caso, cada ponto é um ponto. As relações, elas se estabelecem baseadas em acordos. Esse é o primeiro ponto. O que é traição? O que é infidelidade? Essa é a primeira pergunta. Essa fidelidade, ela pode lastrear uma relação extra pós-mortem, digamos assim? Não sei. Então vamos lá. O que é que a lei diz, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele, sob a justificativa da negativa dele em relação ao recurso, ele disse que a validação, que caso reconhecesse o direito vou usar o termo amante, direito do amante à pensão, estaria o tribunal validando a bigamia, que é crime previsto no artigo 235 do Código Penal. Mas por que a bigamia é crime? Qual é o elementado tipo da bigamia? O artigo 235, ele trata eminentemente de uma pessoa que contrai uma outra relação nos mesmos moldes civis e legais com outra pessoa. Primeiro ponto. Então, se existe um casamento civil formal e existe uma união estável, a pessoa que está ali naquele contexto, ela não está cometendo crime nenhum, porque a elementado tipo, ela é clara, ela diz que tem que ser nos mesmos moldes civis e legais. Então, qual é a diferença de casamento para união estável? Casamento tem a mudança do estado civil, né? Tem o registro civil. Então, é uma modalidade formal. Já a união estável, não. Que é basicamente onde acontece esse imbróglio social. Então, o que é que acontece? Tentando aqui resumir para que vocês tenham uma visão mais clara dessa situação. No final das contas,
só voltando aqui um pouquinho, em 1977 até 1977 era proibido uma mulher se separar do seu marido. O desquite, ele era proibido. Uma mulher desquitada, ela inclusive, ela era rechaçada na sociedade, ela não era bem vista na sociedade. Então, eu imagino que vocês tenham milhões de histórias de tias, de vós, até de mãe, que passaram por esse tipo de situação e mantiveram-se numa relação por causa dessa questão, dessa situação social do desquite. Só com a Constituição, e inclusive a traição, né, o adultério, ele era crime. Nossa, ele era crime. Agora, ele era crime se basicamente fosse cometido por mulheres, né? Porque o homem não podia ser culpabilizado, né? Inclusive, a culpa de uma mulher traída era dela. Por quê? Porque ela não era boa o suficiente dentro de casa e aí, portanto, o seu castíssimo marido tinha que procurar na rua. Esse era o termo. Eu imagino que muita gente já tem escutado isso aí, por aí afora, ou até mesmo reproduzido. Não reproduzam, por favor, gente, isso é tão horrível. E aí, o que acontece? Com a Constituição de 1988, né, com a Constituinte de 88, o adultério deixou de ser crime. Então, ele foi abolido, teve o abolitio criminis, e aí virou bagunçou geral, né? Bagunçou porque agora a Gaia, ela é permitida legalmente. Mas vamos lá, vamos para a parte séria. O que acontece, gente? Para fins atuariais, e agora falando sério, falando especificamente da pensão, para fins atuariais, a regra da Previdência, ela não muda. Ela não vai mudar. Por quê? O que acontece? Não existe um ônus social para o erário público quando a gente trata de pensão por morte, que vai ser autorizada para viúva ou para companheira viva. O que acontece? Existe uma divisão da pensão. Um exemplo, digamos que o cidadão lá que morreu, ele deixa uma pensão de R$1.000 e 2 pessoas com as quais ele convivia, seja viúva ou amante ou companheiro ou companheira. Essa pensão, ela vai ser dividida, não é que vai ser se 2 pessoas, porque tinha 2 pessoas na vida dele, 2 pessoas de cunho amoroso na vida dele, vai ser 1.000 para cada. Não, esse 1.000 vai ser dividido 500 e 500. Então, se o cara escolheu dividir a vida dele por anos e anos com 2 pessoas, e na maioria dos casos, os 2 sabem da existência, aliás, os 3 sabem, existe aí fatidicamente um triângulo amoroso, porque após a morte desse cidadão que em vida escolheu dividir o seu coração, o seu corpo com 2 pessoas, porque após a morte o companheiro não pode ter direito ou a companheira não pode ter direito. Então, eu acho aí que foi uma decisão, isso é a minha opinião, eu acho que foi uma decisão retrógrada, uma decisão que não se adequa à nossa realidade social, foi uma decisão inócua, foi uma decisão sem base legal, porque sob a alegação da bigamia, a base legal ela é absolutamente esfacelada. E sob o contexto da Previdência também. Então, por que mais uma vez nós temos aqui, como eu só repetindo, nós temos uma corte de aristocratas brancos, homens, basicamente, que só temos 2 ministras, né, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que inclusive votaram a favor do recurso, diga-se de passagem. Foram uma das 2, foram 2 votos dos 5 que votaram a favor. Por que que a gente não reflete sobre isso? Mas, enquanto isso não acontece, a gente continua ouvindo Marília Mendonça.